Olá pessoal, muito bom fim de semana. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez a ouvir a tua mensagem. Senhor, envia teu Espírito para nos revelar a tua vontade e também nos ajuda para que nós possamos compreender e decidir para viver e caminhar pelo teu caminho. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo e oro. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ok, hoje nós vamos ver 1 Reis, capítulo 19, 1 a 8. Eu vou ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém. Bom, para a gente entender melhor essa história, é bom vocês ouvirem a história do que aconteceu desde o surgimento de profeta Elias. Na verdade, o profeta Elias vivia na época do rei Acabe, e rei Acabe, ele tinha uma esposa chamada Jezabel, que os dois realmente idolatravam dois deuses que realmente o Deus abominava, que era Baal e outro era Azerá. E Azerá é o deus da fertilidade e Baal vocês conhecem. Bom, só que o Senhor ficou irado, então chamou o profeta Elias para alertar Acabe que iria ter grande seca no Israel. Só que quando ele foi lá, Acabe, e avisou o que Deus falou, Acabe ficou irado e tentava matar o profeta Elias. Então o Senhor pede para ele fugir ao riacho de Querite e lá ele ficou escondido. Enquanto lá estava escondido, o Senhor envia o corvo mandando pão para comer e ele bebia a água do riacho. Mas a grande seca realmente afetou toda a região, então rio também secou e ele não tinha o que beber. Então o Senhor manda para ele descer para a Serepta de Sidom e ele vai lá e encontra a viúva. E através da viúva ele queria se alimentar, mas a viúva e o filho dele também só tinham um pouco de farinha e óleo. E então o profeta Elias profetiza, para ela: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E assim ela faz o bolo para Elias e eles comem e realmente acontece grande milagre. A farinha na vasilha ele continuou brotando infinitamente e também azeite da botija acontece a mesma coisa. Só que do nada, de repente, o filho, depois de algum tempo, morre pela uma doença desconhecida. Então a viúva ficou muito triste e então Elias ora para Deus e o Deus ressuscita o menino e a viúva ela reconhece que realmente a Elias era o homem de Deus.
Daí, depois de passar 3 anos, quer dizer que a seca continuou durante 3 anos, né? Depois de 3 anos, o Senhor chama, porque Deus fala que quer terminar essa seca, então quer acabar com isso. E pede para encontrar a rei Acabe mais uma vez. Então, através de um servo do rei, e vai lá e encontra o rei Acabe. Só que rei Acabe, ele ainda tenta culpar que essa seca veio por causa do profeta Elias. Aí Elias faz um desafio, manda chamar todos os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá para um desafio de deuses de qual profeta surgiria num sacrifício de holocausto como fogo. Daí ele convida para o Monte Carmelo e nesse lugar houve grande batalha. É claro que os 850 profetas de Azerá e Baal, eles clamam para os deuses dele, nada surge. Elias, para dificultar mais, para mostrar que Deus é verdadeiro Deus, ele joga em cima das madeiras para queimar, para realmente mostrar que Deus é poderoso, e clama pelo Senhor, aparece com fogo, o nosso Senhor envia fogo e seca todas as águas e queima todos os sacrifícios de holocausto. E assim ele vence a batalha e manda matar todos os profetas. Daí vem a história de hoje. Quando Jezabel ouviu que o profeta Elias matou todos os 850 profetas dela, ela fica irada e ameaça Elias. Só que nesse ponto Elias ficou com muito medo e foge para o deserto. E aí, debaixo da pé de Giesta, na verdade é pé de Zimbro também, que é chamado, e lá ele pede para o Senhor levar, porque ele não deseja mais viver. Só que em vez de o Senhor matar ele ou levar ele, ele envia um anjo, e manda anjo e também manda o pão e a água, e alimenta ele, e ele é restaurado, e ele anda durante 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Bom, essa aí é a história de hoje. Eu acho muito bom vocês lerem um pouco capítulos 16, 17 e 18 para entender melhor e compreender o que aconteceu com o profeta Elias, porque realmente é uma história surpreendente e você pode conhecer melhor como Deus trabalha. Mas uma coisa que nós podemos perceber aqui como todos os homens da Bíblia, ele obedece à palavra de Deus. Ele foi vitorioso através do poder do Senhor, mas continuava a perseguição sobre a vida dele. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, que Elias realmente, sim, sofria muito, mas o mais importante do que isso não é o sofrimento por causa da perseguição, mas é que o Senhor permanecia com ele em todos os momentos. Por exemplo, quando ele estava escondido no riacho, o Senhor enviava através do corvo a comida. Todos sabemos que corvo não carrega comida para os homens. E também quando ele foi ao encontro da viúva, a viúva estava sem comida, o filho também. Mas aí você sabe, o Senhor realmente faz grande milagre e se transforma esse jarra e vasilha, um jarra infinita, né, que produz farinha e óleo até a terra voltar da seca. Então você vê que o Senhor sempre permanecia com Elias, e onde Elias, o Senhor estava com ele. Eu gostaria muito de compartilhar essa parte com o primeiro ponto, porque muitos de nós, quando nós adotamos a fé, nós esperamos bem-estar, bênção, sucesso. Não é errado, pessoal. É claro que todos desejam isso. Eu também desejo a paz, sucesso, bem-estar. Todo mundo deseja. Mas uma coisa, quando nós caminhamos esse caminho da fé a cada dia mais e conhecendo mais a verdade, o Senhor quer mostrar mais sobre Ele para nós. E quando nós conhecemos mais Ele, quando nós somos convidados por Ele, quando nós somos chamados por Ele, nós entramos nesse processo de um sofrimento. Porque quando nós entramos no processo da verdade, vem sofrimento junto. Elias, ele também era um dos profetas, ele não era o único profeta naquela época. E ele não era um profeta especial. Se você observar bem no capítulo 18, tem um homem chamado Obadias, que era um homem do rei. Só que ele acreditava no Senhor. E ele escondeu
100 profetas na caverna, alimentando secretamente, porque o rei Acabe e Jezabel queriam matar todos os profetas do Senhor Jeová. Então, você vê, se Deus não tivesse chamado Elias, ele seria mais um profeta de lá. Mas ele foi chamado para ser usado do Senhor. E apesar de ele ter sido perseguido, sofrido a ameaça da morte, ele foi usado pelo Senhor, ele conheceu a verdade do Senhor. E também ele foi usado para transformar essa terra, para destruir essa idolatria do Jezabel e do rei Acabe. Nós temos que entender uma coisa. Ou você permanece exatamente onde você está, no estado de primária, ou você aceita desafio, mesmo tendo sofrimento, através do processo do conhecimento da verdade, e amadurece. Você escolhe. Eu vou dar um exemplo de um gato que eu tenho em casa. Eu tenho um gato que ele não é muito inteligente, mas talvez o cachorro tenha mais assim simpatia com o dono, mas gato não é bem assim. Eu percebi que não tem muito isso. Ele tá nem aí se eu estou preocupado com o pagamento, ele tá nem aí se eu estou com problema de saúde, ele tá nem aí se eu estou contente, triste, ele tá nem aí. Para ele, importante é ele comer, ele beber e alguém brinca com ele. Esse é o mais importante, é claro, e não dar banho nele. Mas veja bem, eu tenho uma filha, e a minha filha não. Minha filha, como tem inteligência e empatia comigo, quando estou mal de saúde, ela faz um silêncio extra para que eu possa descansar. A minha filha, quando vê que eu estou meio assim de mau humor, ela entra no quarto e começa a estudar para não me incomodar. Quando estou contente, a minha filha vem e vem conversar comigo, faz uma comida legal para mim também. Então é assim. É claro que eu não posso comparar com um animal com minha filha, mas eu vejo muitas vezes, eu já fui assim, um cristão ignorante e um cristão que realmente não queria nem saber o que é verdade. É apenas, eu acredito em Deus. E Deus me dá tudo o que eu preciso. Parece gato, parece um cachorro, né? Tendo comida tá feliz. Tá nem aí com preocupação do dono, tá nem aí com preocupação do Senhor. Tem crentes assim, mas tem crentes que entram junto nessa preocupação. E aqui tem sofrimento. Minha filha sofre por causa de mim. Ela fica preocupada junto. Ela se alegra junto. Mas também ela desfruta junto comigo. Tá? Isso é outro nível de cristão. Eu não estou falando que nós todos tem que ser assim. Mas veja bem. Deus às vezes nos chama porque nos ama. Deus nos chama porque Ele quer mostrar a verdade. Ele não deseja sofrimento em nós. Mas Ele deseja mostrar o coração dEle. Porque Ele quer se aproximar mais de vocês, de nós mesmos. E às vezes Ele convida para a gente ajudar algumas outras pessoas. E a gente pode pensar, mas eu estou na dificuldade, como é que eu vou ajudar alguém? Mas sempre Ele mostra para nós algo que nós possamos fazer. Por quê? Porque através desse processo Ele quer se revelar a nós. Eu fico muito triste quando vejo algumas igrejas que realmente permanecem 10, 20 anos no mesmo lugar, mesmo número de pessoas, não tem desafio nenhum, não faz nada, fica entre eles e não tem nenhuma notícia da igreja por fora. Aquela igreja que permanece dentro, só entre eles. E como outras igrejas não sabem o que está acontecendo, eles estão sempre lá e eles acham que estão bem, mas não estão bem. Tem igrejas que não aceitam nenhum desafio, não faz nada para a missão. Só faz tudo por dentro, por eles. Tá? Só mantém eles, só eles estando bem, não tem nenhum problema. São igrejas que realmente entristecem o coração do Senhor. E muitos acham que essa igreja está mantendo em segurança, mas não, é o contrário. Com o tempo, essa igreja vai desfazer, vai desaparecer. Por quê? Porque não aceitou nada, não cresceu, não experimentou a obra do Senhor, está mantido pelos seus próprios esforços. Não tem milagre nenhum, não tem obra do Senhor ali. A obra do Senhor acontece quando você responde, quando você assume a responsabilidade. E assim nós amadurecemos, crescemos. E hoje eu vejo Elias com medo. Mas no futuro
ele cresce, ele amadurece mais, ele se torna um homem mais valente ainda, porque ele passou todo esse processo, ok? Bom, voltando para o texto, hoje, só que Elias realmente, quando foi ameaçado por Jezabel, ele ficou muito, muito com medo. Ele ficou muito com medo, então ele parte para o deserto e ele vai até o pé de Zimbro ali e pede para o Senhor levar ele à morte. Uns 10, 15 anos atrás eu trabalhei na igreja em Mospe. E lá eu fui convidado para montar um ministério que não tinha, ministério dos jovens coreanos. Então eu montei um ministério jovem coreano. E estava pensando que nome eu vou dar para os jovens coreanos. Então eu dei o nome de Lodem, Lodem Cheongnyeonbu. Lodem na verdade é pé de zimbro. E pus esse nome com o objetivo de mostrar que esse lugar é restauração. E foi isso que aconteceu com Elias, né? O Senhor restaurou ele ao pé de Zimbro. Mas hoje eu vendo que lá a oração de Elias era muito mais triste do que a gente imagina, porque ele pedia a morte, né? É claro que não é errado essa interpretação de restaura, porque o Senhor restaura mesmo. Mas a sua oração era triste. Diz assim, Elias ora dessa maneira, né? Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele parece estar bastante desanimado e não podia mais ir adiante. Então, é uma oração muito natural para quem está realmente cansado. Não sei se algum de vocês já chegaram a orar dessa maneira. Espero que não, mas realmente é uma oração muito, muito triste. Só que essa parte, a segunda parte que eu gostaria que vocês compartilhassem com vocês, é que tem muitas pessoas que se enganam. Muitos acham que quando chega numa hora em que você ora, Senhor, eu não consigo mais. Basta, eu não consigo ir adiante. Quando você vai a essa situação, acha que sua fé está enfraquecida e acha que você está perdendo a fé. Mas na verdade eu digo a vocês, você não perdeu a fé. Por quê? Se você está orando ao Senhor, então você não perdeu a fé. Quem perdeu a fé são aqueles que nem procuram o Senhor. São aquelas pessoas que estão nem aí com o Senhor. Não clama o nome do Senhor nenhuma vez no dia. Esses sim são aqueles que perderam a fé. Nessa época da pandemia, tem muita gente que está cansado. E eu encontro dois tipos de pessoas. Uns são líderes, outros são jovens ou alguns membros da igreja. Quando vejo duas reações, são aqueles que estão bastante neutralizados. Neutralizados são aqueles que realmente estão bastante cansados, não sabe o que fazer, então está assim, ó. Está orando, está procurando o Senhor, está lendo a palavra de Deus, participa no culto, mas não tem aquela fé toda, aquele ânimo todo, sabe? Mas não se preocupa, essas pessoas não perderam a fé, porque ainda está buscando o Senhor. Sim, perdeu o ânimo. Elias está nessa situação, vocês estão percebendo? Está bastante neutralizado, não é aquele ativa, está bastante neutralizado, mas você não perdeu a fé. Mas sabe qual é? São pessoas que realmente que estão em perigo? São aquelas pessoas que estão nem aí. Tá? Eu chamo de defensivas. Né? Eles são cristãos, mas não participam mais do culto. Tá? Às vezes participam no culto, mas durante a semana não faz nenhuma ligação com Deus, a situação que você está passando. Que seja preocupação, que seja financeira, que seja sobre filho. Não ora, não lê a palavra de Deus, não busca o Senhor de maneira alguma. Tudo do seu jeito, da sua experiência, das coisas. E quando a gente fala sobre, mas a gente tem que orar, né? E essas pessoas falam assim, mas são essas coisas o Senhor não atende. Até parece que ele tem muita fé, mas não é, ao contrário. Perdeu a fé mesmo, perdeu a fé, tá? Olha, é uma alerta, pessoal. Se você ainda está buscando o Senhor, está reclamando ao Senhor, então tá bom, você ainda está na fé. Mas você tá nem aí com o Senhor. Você você esqueceu Deus, tá? A semana inteira está ouvindo a palavra de Deus hoje, então toma cuidado. Toma cuidado. Você está na defensiva. Elias está bastante cansado aqui, mas ele está clamando ao Senhor. Senhor, me leva. Mas o que acontece? O que acontece é que ele ainda tem uma esperança no Senhor. É por isso que ele está orando no Senhor.
porque a vida dele depende, está nas mãos do Senhor. Ele está colocando sua vida nas mãos do Senhor. Tá? Ele está bastante cansado, mas não perdeu a fé. Mas o sinal de perigo são aqueles crentes que dizem que são crentes, mas nunca procuram o Senhor. Esse é um perigo. Então, pessoal, Elias aqui, ele não perdeu a fé. Ele está cansado. E talvez você esteja cansado. Mas não esqueça disso. Como Elias orou e o Senhor lhe enviou anjos, você, irmão, que está bastante cansado, espera um pouco, que o Senhor vai aparecer, vai manifestar na vida de vocês. Amém? Mas se você é aquele que nunca procurou o Senhor durante a semana, então toma cuidado e vamos acordar. E vamos acordar e volta para o Senhor. Amém? Porque o Senhor sempre recebe de volta aqueles que buscam Ele. Tá? Bom, voltando mais uma vez para o texto, então, quando ele orou, o Senhor não retirou o espírito dele, mas enviou quem? Enviou o anjo. E não somente o anjo, mas mandou junto com pão e a água. É muito interessante porque muitos de nós, quando lemos a Bíblia, nós esquecemos alguns detalhes. Por exemplo, quando a primeira vez que eu li Jesus, que estava fazendo o jejum de 40 dias, 40 noites, eu achei estranho a tentação do diabo. Por que será que ele pediu para transformar a pedra no pão? Aí depois algum pastor falou assim, é porque ele passou fome, né? 40 dias, 40 noites. Aí eu percebi, é verdade, ele ficou jejuando 40 dias, 40 noites, né? Então é assim, mas se você observar bem, hoje diz que ele andou no deserto um dia inteiro, aqui no 1 Reis 19:4, e entrou no deserto caminhando um dia. Pessoal, se a gente deixar de almoçar, deixar de tomar café, a gente já reclama, né, com fome, né? Mas imagina ele andando, caminhando um dia inteiro sem comer nada, né? Com certeza deve estar com fome. Então ele estava bastante cansado, e ao lado do pé de zimbro ali deitado, quando ele estava orando, com certeza ele precisava de alimento. Aí o Senhor manifesta aqui com milagre, envia seu anjo, mas também envia pão e água. É muito interessante. Interessante que muitas vezes quando nós pensamos sobre anjo, anjo é um ser sobrenatural, é espiritual. Então ele vem, com certeza acha que anjo poderia restaurar, levanta Elias e restaura e ele, né, vai ser restaurado. Não sei como, mas a gente imagina facilmente assim. Mas anjo, que é ser espiritual, vem e dá alimento material. Isso é uma coisa muito interessante. Você vê que há uma fusão de trabalho conjunto de espiritual e o material, né? Duas coisas junto. E a gente pode ver isso em outros exemplos. Aqui ele deu alimento, aí ele come. Quando ele come, ele dorme de novo, aí ele alimenta de novo, ele acorda. Só que depois de ser alimentado, ele anda quantos dias? 40 dias e 40 noites até chegar ao monte do Senhor, do Horebe. Se alguém comer pão e água e andar 40 dias e 40 noites, é milagre. Né? Então você vê que aqui tem milagre do Senhor, mas tem material também. Só que através de alimento carnal, e faz acontecer um milagre de andar 40 dias e 40 noites. É um conjunto de trabalho de algo material, alimento e sobrenatural. Se nós vemos, Jesus também trabalhou dessa maneira. Se nós vemos João, capítulo 9, 6 a 7, está escrito assim: tendo dito isso, ele cuspia no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha, quando Jesus estava curando o cego, será que Jesus não podia curar assim somente com as palavras? Porque ele tem poder. Mas por que será que ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, né? E aplicou nos olhos dele? Por quê? Né? É estranho, né? E tem mais. No Marcos capítulo 7, 33 e 34, diz assim: depois de levá-lo à parte,
Longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem, então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se, né? Olha, aqui também é estranho, para abrir o ouvido de um homem, né? Ele colocou dedos no ouvido, também aqui cuspiu também, né? E colocou na língua do homem. Por que será que o Senhor fez isso? Por que será que ele não curou apenas com a palavra, como algumas vezes, ou apenas tocando, ou apenas levantando? Às vezes, assim, tenha fé, né? Com palavras já. Por que será que o Senhor não fez isso? Aqui tem duas teorias. A primeira é que nós temos que entender, Senhor, Jesus nos cura, nos aproxima da maneira, da necessidade de cada pessoa. Ele nunca se limita por uma maneira para se aproximar de uma pessoa, tá? Ele sabe o passado da pessoa, ele sabe o que precisa. Então, para cada pessoa, ele aproxima, ele cura de uma maneira diferente. Por quê? Eu não sei como vocês foram convertidos, conheceram Jesus. Tem irmãos que já nasceram no lar cristão, mas tem alguns irmãos que converteram no acampamento, aceitam Jesus numa pregação, aceitam Jesus num louvor. Todos são diferentes. Por quê? Porque a cada pessoa precisa de uma mensagem diferente, tá? Então essa é a primeira. E a segunda é que ele deseja dar algo pessoal, algo particular, tá? Também tem a ver com a necessidade de cada um, né? Ele cuspiu, ele misturou isso com barro, ele passou nas mãos dele. O que será que esse homem sentiu? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele sentiu como se fosse alguém especial, porque Jesus tocou nele, né? Tocou nele. E ele realmente deu tudo de si para curar. Não apenas curando, sai, né? Foi curado. Não fez isso, mas viu que ele precisava de um toque do Senhor. Tá? Então, ele foi aproximar e deu esse toque pessoal a ele. Ao Elias também, o Senhor está manifestando de uma maneira diferente. Como Elias chegou até aqui? Ele foi enviado pelo Senhor, ele venceu todo esse medo e foi ao encontro de Acabe e alertou, profetizou. Mas por muito tempo ele ficou escondido, foi alimentado pelo Senhor através do corvo. E ele foi levado para viúva e foi alimentado por esse milagre da família da viúva também. Mas ele desafiou os profetas e foi vitorioso. Mas depois da vitória, o que veio? A ameaça da morte. Eu não sei como Elias estava sentindo, mas você vê que ele não tinha ninguém ao lado dele. Ele estava solitário, com medo, e ele viu que fez tudo o que o Senhor mandou, mas não tinha ninguém assim dar apoio a ele. Então ele estava muito triste e desanimado. Então quem o Senhor envia? Ele envia anjo. Sabe, eu teve uma imagem mental quando li essa parte em que anjo alimentando o profeta Elias. Eu lembrei da minha mãe, quando estava doente, ela ao meu lado, né, fazendo comida, me alimentando, me consolando com boas palavras, esperando a recuperação. E eu senti esse carinho. E olha o que aconteceu com Elias. O Senhor enviou anjo, não apenas mandou pão através do corvo, desta vez mandou o anjo, porque ele precisava de um afeto, um carinho. Então, você vê, ele estava com fome, ele podia levantar realmente com o poder do Senhor, mas ele mandou pão e água, porque ele precisava comer. E esse alimento, com certeza, trazia um ânimo especial para ele. E assim ele levantou e restaurou. Ele desejava a morte, desistir, mas o Senhor restaura Elias com a maneira que ele precisava. Então eu gostaria que você lembrasse uma coisa. O Senhor, ele atende para cada pessoa de uma maneira diferente. Ele às vezes oferece para nós algo que parece inútil para nós. Mas você vai ver, o Senhor conhece nosso interior, ele conhece nossa necessidade muito mais do que nós. Então é importante nós obedecermos. Quando ele manda comer, comemos. Quando ele manda levantar, levantamos. Quando ele manda beber, bebemos. O que acontece? Restauração. Restauração. Às vezes o Senhor nos envia para um lugar estranho, pede para ajudar algum pastor,
pede para fazer algo que não parece, não há necessidade, mas ele pede e aí nós fazemos. Aí o que acontece? Recuperação, restauração, não apenas para outros também, mas para nós também. Amém? Então, encerrando, pessoal, lembramos 3 coisas. Primeiro, na vida cristã, quando você está entrando no processo da verdade, ele nos convida. E nesse processo de conhecer a verdade, há sofrimento. Porque quando você conhece a verdade, você vai sentir, você começar a entender e compreender o coração do Senhor e sofrerá junto com o Senhor. Existe um sofrimento, mas através disso nós amadurecemos, amém? Então nós precisamos obedecer e quando você desafia, tá, obedecendo a palavra do Senhor, se responsabiliza, você conhecerá mais a vontade do Senhor, o coração do Senhor, tá? E por segundo, aquele que está bem desanimado, mas ainda está orando, então não se preocupa, você está com o Senhor, amém? Mas você que não procura o Senhor a semana inteira, nunca faz ligação com o Senhor, o que está acontecendo na sua vida, você esquece Deus totalmente, só na final de semana, quando tem culto, você está lembrando dele, então toma cuidado e volta para o Senhor, amém? Às vezes a nossa vida é cheia de desânimo, mas não quer dizer que o Senhor abandonou você, tá? Ele vai enviar os anjos, amém? Terceiro, por último, quando Ele nos aproxima, quando Ele nos convida para algo, às vezes não é como você imagina, tá? Às vezes Ele nos envia umas coisas incompreendidas por mim mesmo, mas tem que confiar no Senhor, porque Ele conhece você muito mais do que você, amém? Então, confia e obedeça. Queridos, essa época difícil muitas vezes traz desânimo, mas continue em oração, continue firme e continue desafiando a sua vida, tá? Se o Senhor realmente te chama para algo, Ele não está te chamando somente para usar, mas Ele quer que você conheça a verdade e Ele quer que você realmente seja restaurada e Ele quer que você amadureça cada vez mais, tá? Então, vamos aceitar esse desafio e mesmo você estando bastante triste, não fique triste, porque não desanima, porque o Senhor está conosco, ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Nesse momento de pandemia, mais uma vez te pedimos para que estejam com nossos jovens e que eles sejam firmes em Deus, que em nenhum momento esse desânimo venha nos tomar, mas que continuemos com o Senhor e continuemos orando e obedecendo, para que o Senhor venha manifestar em nossas vidas em todos os momentos. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.